Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Hoje, dia 11 de março de 2020, 11 horas e 34 minutos, uma manhã ensolarada aqui em São Paulo. Eu inicio o programa Radar. Eu vou fazer mais cedo, devido à volatilidade que a gente tem aí no mercado, trazendo conteúdo de valor a você que me ouve. Pessoal, nós estamos com as inscrições abertas para a imersão técnica Top Traders. A gente vai ter uma aula ao vivo à noite, dia 18 de março. Uma aula extra para preparar o investidor para o treinamento. E eu vou falar sobre o fluxograma, mostrando a lógica da metodologia. E a gente está estendendo o preço de lançamento do dia 9, que teoricamente seria só para pré-lista. A gente está fazendo isso pela primeira vez para todos que me ouvem. O carrinho fica aberto até domingo ou segunda, devido ao momento aí do mercado. Então você que de repente está líquido, quer montar uma boa carteira, aprender todo na nossa metodologia, tem uma série de bônus, um método gravado para nivelamento, te preparar para as aulas ao vivo. Vai ficar comigo 24 e 25 o dia inteiro, online, durante o pregão, ouvindo a minha voz, vendo a minha imagem, interagindo comigo através de um chat. A gente vai falar de mini contratos, carteira de ações, reversões e como operar na compra e na venda. De repente a gente possa ajudar os alunos a recuperarem perdas aí recentes, seja na compra, seja na venda. A gente vai manter o preço de lançamento para todos e sem hipocrisia nenhuma. Geralmente quando a gente lança rapidamente, o treinamento se esgota, só que dessa vez a gente tem uma boa quantidade de vagas. Pode se inscrever tranquilo que você vai participar, ok? Então pode ser uma boa pedida nesse momento de turbulência. E tem uma novidade, todos os comandos serão enviados via Telegram e também e-mail para quem não estiver ao vivo durante as aulas dos dias 24 e 25. E quem fizer a matrícula já entra no nosso grupo, recebe os e-mails diários de mini contratos. Se tiver alguma alteração, incremento, redução, alguma novidade na carteira, receberá o resumo semanal da carteira que eu faço sexta ou sábado, ou às vezes no domingo. E uma outra novidade é que já entra no Telegram pago, não é o gratuito, tendo acesso aos comandos diários também de mini índice, mini DOR, o raio-x, que são intervenções que eu faço durante o pregão, e também instalar a nossa carteira. Qualquer dúvida, suporte@toptraders.com.br. Pessoal, se você puder deixar o like e compartilhar o vídeo também, eu fico muito grato a você que me ouve. Bom, hoje nós temos novamente uma sessão extremamente turbulenta. Nós tivemos um fechamento na Ásia negativo. A Europa trabalha sem direção única, mas ainda é reflexo da forte alta americana que nós tivemos ontem. Ok? O que dizer aqui sobre as bolsas no exterior? Então vamos lá começar pela bolsa da China. Uma alta de 0,94 tem uma ideia de topo duplo aqui, mas ao mesmo tempo existe uma simetria parecida com ombro, cabeça, ombro invertido. E assim, a correção foi na parte alta do Marubozu do dia 10, então lá eu não vejo nenhuma alteração, enfim, nada que justifique, por exemplo, cravar que esse topo duplo vai ser desenvolvido, pelo menos por enquanto. Nós temos aqui o índice CAC, que é a bolsa da França. Houve aqui uma paulada, aí corrigiu, um pivô de baixa acionado aos 5.197 pontos. E agora a bolsa de Paris ela tenta formar um fundo aí na região, né? Se o pregão terminasse agora, seria uma ave migratória, tal, mas ainda é cedo e longe da média, né? Nós temos o índice DAX subindo ainda como reflexo das correções que nós tivemos, né, para cima ontem, né, das bolsas americanas, da queda atual. Fez um enforcado, não vingou, como diria o poeta, e agora deixaria ali também uma espécie de ave migratória de altas, pregão terminasse agora. E aí temos a Bolsa de Londres,
né? A Bolsa de Londres, depois de uma forte baixa, trabalha também longe da média. Nesse momento desenharia um enforcado, que é um candle de inflexão, mas o mercado precisa mostrar força, porque ontem nós tivemos um forte movimento de alta nas bolsas americanas. A gente pode ver aqui no índice Nasdaq o que acontece. O mercado ele caiu em poucas sessões o que ele subiu por meses. E até a volatilidade normalizar-se, fica muito volátil. Então a gente teve, por exemplo, um doji lápide, ele foi acionado. Então, teoricamente, eu até citava esse fundo aqui no Dow Jones, né, que está em 8264. Então você fala, caramba, legal, né? Fechou acima desse fundo, tem um martelo, ele vai ser acionado. Ele não foi anulado ainda, porque o martelo do dia 10 e o doji lápide do dia 9, eles estão preservados ainda, eles formam uma pinça também. Só que para realmente confirmar fundo, teria que haver o rompimento e o fechamento acima de 8.350, acionando esse martelo. Ok? E hoje está caindo 3%, então volta aí os temores do coronavírus. Eu detalhei bastante coisa no informe cenário, né? Os bancos prometendo liquidez, né? Banco da Inglaterra. Agora estão colocando em xeque as medidas fiscais americanas. Enfim, na verdade, eu acho que os bancos centrais estão fazendo... Deixa eu ver se tem alguma coisa muito relevante aqui. Estão fazendo o seu papel, né? Aqui, como diz a FMI, os bancos centrais precisam cortar juros e injetar liquidez. Acho que eles estão fazendo isso, né? E o que eu acho que o mercado espera, pessoal? Espera que o coronavírus ele está contido na China, né? Ele está contido na China. Eu acho que o que o mercado espera, e acho que ele vai ser contido também no Japão e principalmente na Coreia do Sul. Então, eu acho que hoje o foco ele vai se voltar para realmente o mercado, para os Estados Unidos, né? Teve um salto para 1.000 casos e na Itália teve um salto para 10.000. Então acho que esses são os holofotes se voltam para Estados Unidos e Itália nesse momento. Itália em quarentena, Estados Unidos estão colocando em xeque como é que estão fazendo os testes para coronavírus, mas as seguradoras vão cobrir e prometem 5 milhões de testes nos próximos dias, em disponibilidade para isso, enfim. Então, por exemplo, o que a gente vê no S&P? Um candle que é um martelo, esse corpo maior não invalida o padrão, fechou acima do fundo que eu citei ontem. Só que hoje o martelo é colocado em xeque, vamos ver ao longo do dia como é que reage o índice S&P. O Dow Jones também é um martelo que fechou acima do fundo anterior. Eu acho que acima desse fundo, novamente, uma vez se o índice Dow Jones, o S&P, índice Nasdaq trabalharem, traria um otimismo e talvez a gente tenha o padrão aqui de fundo, topo, fundo. Aquela história que eu falo do pivô de alta, que serve para todos os benchmarks americanos, né? Então, se você pega, nesse momento, o intraday do índice, ele dá uma ideia de simetria favorável à alta, algo parecido com um ombro, duas cabeças e um ombro aqui, ou uma consolidação de fundo, seja o que for. Então, se você colocar Fibonacci, aqui ficaria um fundo, topo, fundo, e o rompimento dessa região acionaria um pivô de alta, que é um sinal técnico de reversão. Então eu ainda acho que a gente vai ter bastante volatilidade, então os investidores têm que tomar cuidado com o tamanho das posições, né? E tem que tomar cuidado com a alavancagem no day trade, assim, aquilo que eu sempre falo, até no swing trade também, e veremos como o mercado vai reagir, mas bastante volatilidade. 4% de queda já. Ok? Então, essas são as bolsas internacionais. Falando do petróleo, o que a gente vê aqui? Vou colocar um gráfico diário mesmo do petróleo. A gente viu ontem uma forte reação do WTI, chegou a bater 35 dólares, e agora nós temos uma correção ontem, por exemplo,
subiu 15%. Hoje a gente tem uma correção de 3% na parte alta desse Marubozu. Então esse sinal de fundo, ele continua válido, na minha opinião. Eu acho que a Arábia Saudita e Rússia devem sentar-se à mesa, né, e entrarem num acordo, pelo menos que minimize, né, e o gráfico do Brent não tem esse gap aqui, mas enfim, a gente tem uma correção, pelo menos na porção superior aqui do Brent. Então acho que o sinal de fundo, esse spinning top continua válido, e especialmente se o Brent trabalhar acima de 37 dólares, ele fica acima da máxima desse, seria 37,38 desse spinning top, que é um candle com corpo pequeno e sombra superior e inferior. Então hoje, né, é o dia depois da euforia. Eu até coloquei no informe cenário, né, o dia que a gente vai saber se era voo de águia ou galinha, enfim. É um dia bastante importante. Aí nós temos, falar um pouco das criptomoedas, como é que elas estão reagindo. Nós temos aí o Bitcoin. Não há uma migração para as criptomoedas, é uma dúvida que nós tínhamos, né? Como é que o mercado de criptomoedas iria se comportar, né? Então tem, na verdade, um topo, fundo topo, um pivô de baixa aqui no Bitcoin. Então não houve, a migração realmente foi para o ouro. No caso das criptomoedas, ó, para quem compra de forma ousada por esse martelo, provavelmente vai ser estopado. Temos o Monero, também, ó, bem vendido aqui. Talvez uma segunda simétrica que traga o Monero aqui para 45, 44 mil dólares. E nós temos o Litecoin. Mesma coisa, totalmente vendido, enquanto abaixo desse fundo aqui, 57,42, deve seguir caindo, e quem comprou baseado nesse martelo, stop está em 46,804. Aí nós temos o EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. Vou colocar o semanal do EWZ. Então a gente vai tendo, pessoal, ao longo dos dias, eu acho que um cenário de redução de volatilidade até que o mercado volte ao normal, né? Eu acho que essa que é a minha visão. Então, por exemplo, a gente pega o EWZ no gráfico semanal, ele está numa região que foi fundo em dezembro de 2016, em maio de 2017, em junho de 2018, em setembro de 2018. Região aqui de 30, 31 dólares, né? E pelo semanal vai formando um candle de equilíbrio, mas ainda é cedo. O fechamento da semana vai dizer muito. Quer dizer, está longe de média, de repente a gente tem aqui um fundo, topo fundo, o acionamento de 32,84 formaria um pivô de alta, e o pivô de alta provavelmente traria o EWZ até a média de 21 aos 38 dólares por aqui. É uma hipótese, mas ainda precisaria confirmar, né? Então essa é a nossa visão para o EWZ. Aí nós temos o IFNC, que é o índice do setor financeiro, é importantíssimo aqui no Brasil, porque o setor financeiro tem muito peso, está devolvendo praticamente toda a alta de ontem. Ontem subiu 5,04, agora está caindo 4%, mas ainda válido o sinal da pinça, mas enfraquece-se muito esse sinal. Aí temos YouTube 4, então vamos ver se o mercado forma esses pivôs, né? YouTube, eu até comentava ontem, ele trabalha, eu tracei pelo semanal, mas na parte baixa de um possível alargamento, que poderia trazer um grande movimento altista caso a compra imprima pressão. Ainda não é o caso, está caindo muito forte hoje. A gente pega BBDC4, também tem um cenário parecido, né? Bem esticado, só que sem um sinal mais forte, mais concreto de fundo. Agora, para quem pensa em médio prazo para montar posições, pô, de repente serve aquela máxima. Uma coisa é eu comprar Banco do Brasil a 54, uma coisa é eu comprar a 37. Grandes investidores e fundos têm feito essa movimentação. Quem sabe aqui um fundo topo e um fundo, né, para romper essa região e formar um pivô de alta. Então,
nesse momento o mercado coloca em xeque o bull market, né? Eu pego, por exemplo, o que é o bull market? É quando você tem o mercado trabalhando 20% abaixo do pico recente. Então, por exemplo, fazendo uma conta em Banco do Brasil, isso serve mais para benchmarks, mas, por exemplo, ele está trabalhando a 37,87. Aí eu divido pelo pico mais recente, né? 53,49. Eu chego num valor de aproximadamente 31% de queda. Quer dizer, a tendência de alta já não existe. Então, somente se inflexionar, isso no caso do Banco do Brasil, para a gente ter realmente uma inflexão e a volta da força compradora. Aí nós temos Via Varejo, né, que a gente faz aí o acompanhamento. Ontem subiu muito forte, né, ela tinha caído 17,13 no dia 9. Ontem subiu 21,29 e hoje está caindo 3,79. É um ativo que está comportado. Se romper os 11,93 fará um pivô de alta. Então a expectativa é se o mercado vai acionar esse pivô ou se ele vai continuar em queda para os ativos de uma forma geral, digamos assim. Aí nós temos o BOVA11, né? O BOVA11 ele fez uma grande barra baixista. Ontem deu um forte sinal de reação. Então, assim, talvez a gente tenha um fundo, topo, fundo. Qual seria o ponto que aciona o pivô? 88, 81. Então aqui acho que poderia ter uma correria na ponta comprador e tal. Antes disso, acho que a tendência de baixa se mantém, mas se estourar aqui também pode ter um movimento explosivo. Eu acho que isso pode ocorrer sim. Nós temos no Ibov uma ideia de pinça, né? Foi penetrada aqui a metade desse candle do dia 9 e agora a metade do candle de ontem é encoberta aqui pela baixa de hoje. Então vamos ver no intraday se existe alguma reação. Ainda é precoce para a gente falar no cenário de inflexão, mas acho que ele é possível. Os bancos centrais atuando, coisa e tal. E aí a gente tem no índice também fundo, topo, fundo. Pivô de alta nesse caso seria acionado a 92.780 e teria espaço talvez a 104 mil pontos, uma vez que o pivô de alta é um forte padrão e está bem longe da média. E o que a gente tem no intraday aqui é uma espécie de linha de tendência que nesse momento está sendo colocada em xeque. Então, se o mercado trabalhar acima dela, seria puxado por esse gap, especialmente se romper o 90.680, que é esse pequeno topo. Né? Dá uma ideia aqui de um ombro, cabeça, ombro ainda, mas ontem teve um rompimento falso dos 91, né? Parecia que tinha um forte espaço, mas aí esses gaps de baixa, eles matam muitas vezes as movimentações em potencial, né? Então, precisa ter uma redução de volatilidade, né? Ou seja, o mercado trabalhar numa faixa um pouco mais contida de preços, digamos assim, para aí sim os investidores terem uma referência macro e poderem montar as suas posições, né? Então ainda é um cenário incerto, mas com alguns sinais. No caso do dólar, nós temos um sinal muito forte. Vamos ver aqui. Esse sinal chama-se... Acho que não tem muito sentido manter esse canal mais aqui. Nós temos o padrão chamado BB abandonado de topo. O candle de hoje nem coloca esse padrão em xeque, né? O Banco Central tem atuado aí no mercado hora à vista, hora futuro. E acho que o caminho mais provável seria uma correção pelo menos até 4.500 aqui no dólar e tal. Nós temos no 30 minutos, no 60 também é possível ver, uma espécie de ombro, cabeça, ombro, de difícil leitura aqui, mas que de repente passa por uma... os padrões se distorcem um pouco, mas uma reta pescoço mais ou menos nessa região, assim, se for perdida, poderia trazer esse dólar para baixo. Ok?
Então falta a gente falar de Petro e Vale. A Petrobras, ela está corrigindo na esteira do petróleo. Pessoal, é o mesmo raciocínio. Fundo, topo, fundo. Se formar um fundo mais alto e romper o 1865, nós teríamos um pivô de alta, que seria um sinal técnico aí, meio que um sinal de compra mais forte. No caso da Vale também, fundo, topo, fundo. O rompimento de 45,34 geraria uma situação de pivô, uma compra mais técnica e confiável. Aí nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Tem um sinal de força aqui do dólar, uma região de fundo a 96,36, mas como ele descolou o DXY do dólar local aqui, não nos interessa muito nesse momento, não faz grande diferença. E o dólar à vista, que a gente tem acompanhado, a galera de Forex usa muito, tem uma sombra superior, praticamente um engolfo ontem, e essa pequena movimentação acho que não invalida o sinal de topo, ok? Então, eu acho que esses são os estudos para hoje. Qualquer novidade, alguma coisa bombástica, tal, eu volto, leiam o cenário. Tem o grupo gratuito do Telegram também. Quem quiser fazer a matrícula para imersão, as vagas estão aí abertas. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aí um forte abraço a todos, pessoal. Um ótimo pregão. Valeu!